Eu sempre fui uma pessoa que valorizava o silêncio e a solidão, e aquela casa parecia oferecer exatamente isso. No entanto, desde o primeiro dia, havia algo de estranho no lugar, uma energia que eu não conseguia explicar. Na primeira noite, me senti maravilhado com o silêncio absoluto. Não havia o som de carros, de pessoas, nem mesmo de insetos, apenas o som do meu próprio respirar. Para inaugurar minha paz, me deitei cedo, ouvindo o tic-tac suave do relógio antigo que encontrei na sala. Mas ao invés de me relaxar, o som do relógio parecia se tornar mais alto e insistente, como se estivesse me chamando. Então, exatamente às 3h33 da madrugada, o relógio parou. O silêncio que se seguiu foi cortante, como se o tempo em si tivesse congelado. Abri os olhos e imediatamente a sensação de que algo estava me olhando tomou conta de mim. Olhei ao redor do quarto escuro, mas não vi nada. Ainda assim, a sensação era opressiva, como se alguém estivesse ali, parado na escuridão, apenas esperando. As noites seguintes foram ainda piores. Toda vez que o relógio marcava 3h33, ele parava. E o mesmo sentimento de ser observado retornava, cada vez mais intenso. Eu comecei a notar coisas estranhas pela casa. Objetos se moviam de lugar. Sombras dançavam nas paredes mesmo sem luz para projetá-las. E sussurros distantes ecoavam pelos corredores vazios. Eu me convenci de que algo estava comigo naquela casa. Algo que queria me fazer mal. Uma noite não consegui mais suportar. Decidi ficar acordado até as 3h33 para ver o que estava acontecendo. Sentei na poltrona da sala, encarando o relógio e esperando pelo momento. Quando o ponteiro chegou na marca exata, o relógio parou com um som seco, como se algo o tivesse forçado a parar. O ar ao meu redor ficou denso, difícil de respirar, e a sensação de ser observado tornou-se insuportável. Foi então que vi uma sombra se materializar no canto da sala, alta e magra, sem forma definida, mas com olhos brilhantes que perfuravam a escuridão. A sombra começou a vir em minha direção, lentamente, cada passo mais pesado que o anterior. Paralisei de medo, incapaz de me mexer ou gritar. A entidade parou bem na minha frente, seus olhos brilhando com um ódio visível. Eu sentia o frio de sua presença me envolver, roubando meu calor, minha energia, minha vontade de viver. Quando a sombra estendeu a mão na minha direção, o relógio começou a funcionar novamente. O som do tic-tac encheu a sala, e a sombra recuou lentamente, desaparecendo nas sombras. Fiquei lá, tremendo e suando, o som do relógio ecoando em meus ouvidos. Mas sabia que não estava seguro. Sabia que enquanto aquele relógio estivesse na casa, aquela coisa voltaria. Eu precisava fugir, mas o relógio, ele não deixava. Sempre que eu tentava sair, algo me segurava. Algo impedia minhas pernas de se moverem. Eu estava preso ali, condenado a repetir a mesma tortura noite após noite, enquanto o relógio continuava a marcar as horas, preparando-se para parar novamente às 3h33. Agora, cada noite se torna mais longa, cada vez mais insuportável. E eu sei que aquela coisa não vai parar. Ela vai me levar. E o relógio vai continuar, buscando a próxima vítima. Os dias começaram a se misturar, uma névoa de terror constante. O relógio tornou-se minha obsessão, um símbolo de tudo o que estava errado naquela casa. Eu queria destruí-lo, mas sempre que tentava, algo me impedia. Era como se ele estivesse ligado a mim de alguma forma, como se a sombra estivesse ligada a ele. Comecei a perder a noção do tempo. Durante o dia, o relógio funcionava normalmente, mas eu sentia sua influência em todo lugar. À noite, no entanto, a tortura continuava. Às 3h33, o relógio parava e a presença voltava. A sombra,
não apenas me observava agora, ela interagia comigo de maneiras que me deixavam à beira da loucura. Uma noite acordei com a sensação de ser sufocado. O relógio havia parado novamente, e a sombra estava lá, pairando sobre mim, sua mão invisível apertando meu peito, roubando meu ar. Eu lutei contra a sensação, tentando gritar, mas nenhum som saiu da minha garganta. Minhas mãos se debateram no ar, mas era como se estivessem lutando contra algo inexistente, sem substância. Quando a sombra finalmente se foi, eu estava exausto, meu corpo drenado de qualquer força. Caí em um sono profundo, mas o intervalo foi temporário. Sonhei com uma visão do passado, como se estivesse sendo transportado para outro tempo. Vi uma família vivendo na casa décadas atrás. Um homem, sua esposa e uma menina pequena. Eles viviam felizes, mas havia algo fora do lugar. Uma tensão que crescia na atmosfera. Algo que não consegui identificar imediatamente. Com o passar dos dias no sonho, a felicidade da família foi sendo corroída. O relógio, aquele maldito relógio, estava presente, sempre parando às 3h33. Comecei a perceber que o homem da casa estava mudando, sua aparência ficando cada vez mais perturbada, como se o próprio relógio estivesse drenando sua sanidade. Então, uma noite, ele simplesmente desapareceu. A esposa e a filha ficaram sozinhas, e as coisas pioraram rapidamente. A menina começou a ver a sombra, começou a sentir a mesma presença que eu senti. Ela ficou doente e debilitada, até um dia, ela também desapareceu. A mãe, consumida pela dor e pelo medo, enlouqueceu. Ela destruiu tudo na casa, exceto o relógio. Tentou fugir, mas, como eu, foi impedida. Acabou morrendo ali, sozinha, o relógio como sua única companhia. Quando seu corpo foi encontrado, disseram que estava em uma expressão de puro terror. Os olhos arregalados, fixos no relógio. Acordei com um grito preso na garganta, suando frio. Sabia que o sonho não era apenas um sonho. Era uma memória, um aviso. Eu estava preso no mesmo ciclo de horror que havia destruído aquela família. E sabia que, se não descobrisse como escapar, acabaria da mesma forma que eles. Durante o dia comecei a investigar mais profundamente a história da casa e do relógio. Descobri que a casa havia sido construída sobre um terreno onde, muito tempo atrás, uma cabana havia sido palco de um ritual macabro. Um homem obcecado pelo tempo havia sacrificado sua família para parar o tempo e alcançar a imortalidade. O relógio havia sido parte desse ritual, um objeto amaldiçoado que prendia as almas daqueles que morriam sob sua influência. A compreensão do que estava acontecendo me encheu de desespero. O relógio não parava o tempo. Ele aprisionava as almas em um ciclo interminável de sofrimento, repetindo as mesmas torturas até que encontrasse uma nova vítima para continuar o ciclo. Sabendo disso, tomei a decisão de destruir o relógio. Sabia que seria perigoso, mas não tinha outra escolha. Esperei até a noite, quando a presença da sombra era mais forte. Às 3h33, quando o relógio parou, agarrei um martelo e fui até o lugar onde o relógio estava. A sombra já estava lá, esperando por mim. O ar estava denso e carregado. Com o martelo em mãos, me aproximei do relógio, meu coração batendo descontroladamente. Quando ergui o martelo para dar o primeiro golpe, a sombra avançou sobre mim, suas mãos frias agarrando meu braço, tentando impedir meu movimento. Lutei com todas as minhas forças, o martelo balançando no ar, acertando o relógio com um estrondo. O vidro estilhaçou, o mecanismo interno se despedaçou, e a sombra soltou um grito ensurdecedor, como se fosse destruída junto com o relógio. A sombra recuou, diminuindo de tamanho até desaparecer completamente, deixando apenas o silêncio. O relógio, agora destruído, estava em pedaços aos meus pés. Senti o peso da maldição levantar, o ar ficando mais leve,
a sensação de ser observado finalmente desaparecendo. Acordei no dia seguinte, o sol brilhando pela primeira vez em semanas. A casa parecia diferente, mais tranquila. Peguei minhas coisas e saí sem olhar para trás. Sabia que, com o relógio destruído, a maldição havia sido quebrada, mas as memórias do que vivi permaneceriam comigo para sempre. Agora, toda vez que vejo um relógio, especialmente à noite, não consigo deixar de lembrar daquele tempo, do som do tic-tac, da sombra que quase me levou. E sei que, em algum lugar, o tempo ainda espera, pronto para aprisionar outra alma desavisada. Trabalhar como técnica de enfermagem no turno da noite sempre foi tranquilo, até o dia em que fui chamada para ajudar em uma cirurgia de emergência. O cirurgião era novo, alguém que nunca tinha visto antes, mas sua presença era estranhamente intimidadora. Durante a cirurgia, senti uma atmosfera pesada na sala. O ar parecia mais frio, e o silêncio era absoluto, exceto pelos sons dos instrumentos cirúrgicos. De repente, o monitor cardíaco começou a apitar descontroladamente. O cirurgião ordenou que eu ajustasse o aparelho, mas quando olhei para ele, percebi que seu rosto estava coberto por uma máscara que parecia antiga, como as usadas décadas atrás. Confusa, olhei ao redor e notei que a equipe inteira parecia paralisada, como se estivesse congelada no tempo. Quando voltei a olhar para o cirurgião, ele simplesmente desapareceu, deixando os instrumentos cirúrgicos suspensos no ar por um momento antes de caírem no chão. O paciente, que estava prestes a ser operado, também havia sumido. Fugi daquela sala, incapaz de explicar o que havia acontecido. Foi então que acordei num susto, completamente molhada de suor. Foi um terrível pesadelo que parecia muito real. Mudei para uma casa antiga no interior, atraído pelo preço baixo e pelo charme rústico do lugar. No início, tudo parecia perfeito, mas logo comecei a notar coisas estranhas. Era comum ouvir passos no andar de cima quando eu estava no térreo, mas nunca encontrei ninguém lá. Uma noite, ao me preparar para dormir, estava escovando os dentes quando vi algo no espelho. Atrás de mim, uma figura sombria se aproximava lentamente. Virei rapidamente, mas o banheiro estava vazio. Ao olhar novamente no espelho, vi que a figura agora estava mais perto, quase tocando meu ombro. Gelei de medo, incapaz de me mover ou desviar o olhar. A figura ergueu a mão e apontou para mim, como se estivesse tentando me dizer algo. Em um impulso desesperado, quebrei o espelho com a escova de dentes. Desde aquele dia, sinto que algo está sempre me observando, seja através de janelas, reflexos, ou mesmo quando estou de costas. Não durmo mais em paz, e o medo se tornou meu companheiro constante. Trabalhar em um laboratório de pesquisa sempre foi meu sonho, mas após aquela noite, meu entusiasmo desapareceu. Fui designado para fazer a limpeza de um laboratório desativado, que, segundo rumores, era o local de um experimento que deu terrivelmente errado. Enquanto organizava alguns papéis antigos, encontrei uma sala trancada. Minha curiosidade me fez forçar a porta, que abriu com um rangido alto. Lá dentro, havia uma mesa cirúrgica manchada de algo que parecia sangue seco. E ao lado, frascos com rótulos apagados e amostras de tecido humano. De repente, as luzes começaram a falhar, e um cheiro forte de formol invadiu o ambiente. Ouvi uma voz vinda de dentro da sala, como se algo ou alguém estivesse tentando se comunicar. Olhei em volta e vi, refletido na janela, uma figura distorcida que parecia presa dentro do vidro, debatendo-se freneticamente. Antes que pudesse reagir, a porta se fechou com um estrondo, e a figura no reflexo começou a bater desesperadamente na superfície da janela,
como se estivesse tentando sair. Corri para a porta, conseguindo abrir com um esforço tremendo e fugi do prédio sem olhar para trás. Desde então, aquele laboratório foi lacrado, mas ainda sinto que o que quer que estivesse preso ali continua esperando por alguém que cometa o mesmo erro que eu. Sempre achei que as histórias sobre o antigo corredor da escola eram exageradas, até que precisei atravessá-lo numa tarde chuvosa. As aulas já tinham terminado e o prédio estava praticamente vazio. Enquanto caminhava pelo corredor, notei que a luz parecia mais fraca ali, quase como se fosse absorvida pelas paredes. De repente, ouvi um som de passos atrás de mim. Parei, olhei para trás, mas não havia ninguém. Continuei andando, tentando ignorar a sensação crescente de que estava sendo observado. Os passos voltaram, mais rápidos dessa vez. Virei bruscamente, mas novamente, não havia ninguém. Acelerando o passo, senti uma presença fria ao meu lado, como se algo ou alguém estivesse caminhando junto a mim. Ao olhar para o vidro de uma janela, vi um reflexo que não era o meu. Era uma figura estranha, envolta em sombras, com olhos que pareciam olhar diretamente minha alma. Corri até a saída, o coração batendo descompassado. Ao chegar lá, virei para olhar o corredor uma última vez. Vi a figura parada na entrada do corredor, me observando em silêncio. Desde então, nunca mais me atrevi a passar por aquele corredor sozinho. Certa noite, decidi visitar o túmulo dos meus avós no cemitério da cidade. A escuridão era total, com apenas o som distante do vento soprando entre as árvores. Ao chegar ao túmulo, notei que havia uma figura agachada sobre a lápide, como se estivesse rezando. Achei estranho, mas respeitei o momento e permaneci à distância. Após alguns minutos, a figura levantou e começou a andar em minha direção. Quando chegou perto o suficiente, percebi que seu rosto estava coberto por um véu negro e seus olhos eram apenas cavidades vazias. Paralisado pelo medo, tentei correr, mas minhas pernas não respondiam. A figura parou a poucos centímetros de mim e sussurrou algo que eu não entendi. Em seguida, virou-se e desapareceu entre as lápides, como se nunca tivesse estado ali. Quando finalmente consegui me mexer, corri de volta para casa. Mas aquela imagem perturbadora ficou gravada na minha mente. Desde então, evito passar perto do cemitério, especialmente à noite. Gostou do nosso conteúdo? Curta esse vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber mais conteúdo como esse. E se você tem uma história aterrorizante e quer vê-la contada no canal, mande pra gente. Teremos um sombrio prazer em contá-la.